Sejam todas muito bem-vindas à nossa conversa de mulheres. Às terças ou quartas-feiras, né? A gente vai alternando aqui para nossa conversa de mulheres. Fico muito feliz por essa oportunidade, por podermos estar aqui conversando, né? Batendo um papo sobre assuntos do nosso feminino, assuntos relacionados ao nosso dia a dia, à nossa vida. Então eu fico assim muito grata a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui. Agradeço minha família, agradeço minhas seguidoras, as minhas mentorandas que têm acompanhado também aqui pelo Instagram. Sejam todas muito bem-vindas e um prazer enorme estar aqui. A Carlinda já entrando aqui, seja bem-vinda, querida. E vamos estar encaminhando aqui o convitinho para quem estiver online ou então que queira participar depois, assistir, né? É sempre uma honra poder ouvir vocês, poder... Quando vocês participam, eu fico muito feliz, sabe? Pelas perguntas, pelas contribuições. Então, muito obrigada, tá? Obrigada de verdade por vocês estarem aqui. E encaminhem os convitinhos para as amigas de vocês também, para que elas possam poder participar, tá? Eu agradeço muito as minhas amigas que divulgam, que também postam, né? Eu fico muito feliz, tá? Gratidão a vocês. Feito isso, encaminhado aqui os convitinhos, hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto que, assim, na verdade é uma reflexão, né? Para que a gente possa pensar um pouco sobre o olhar que a gente tem de nós mesmos, né? Como a gente olha para as nossas necessidades, como que nós nos vemos frente às situações, frente às adversidades, né? Porque às vezes a gente tem assim um olhar crítico em relação às pessoas, né? Aos membros da nossa família. Às vezes a gente sempre faz aquela análise, né? Dizendo, ai, mas fulano agiu assim, agiu assado. E às vezes a gente não tem muito tempo ou também não tem o hábito de olhar para nós mesmos, né? Como nós estamos reagindo e agindo frente às nossas adversidades. A Duda entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Muito feliz por estar aqui. A Duda tá sempre prestigiando, participando. Fico muito feliz. Hoje é um feriado, né? 15 de novembro. Então, muitas das mulheres hoje passaram o dia mais tranquilo, ou tirou o dia para fazer aquela organização, a faxina, e agora já tá podendo participar, né? Eu sempre procuro ver esses horários mais flexíveis, né? Porque antes eu fazia um pouco mais cedo o nosso bate-papo, mas aí algumas mulheres falavam, Ilma, eu tô em plena janta, eu tô em pleno momento de pico, né? Então a gente tem adequado, né, esse nosso horário, esse nosso bate-papo. Tô tomando aqui uma aguinha com limão para favorecer um pouquinho a garganta, tá? Ainda tá meio arranhando aqui, mas a gente vai falando um pouco mais devagar aqui pra gente conseguir trazer esse recado, essa reflexão, certo? Gente, então como é que você se vê frente às suas adversidades? Frente àquilo que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia, né? Como mãe, como esposa, como amiga, como filha, né? A gente tem falado sempre aqui sobre essas questões, né? Que às vezes a gente tem as nossas atribuições do cuidado com os nossos pais, com algum familiar doente, a nossa tripla jornada. A gente sempre tem conversado sobre isso. A Duda falando lá, então, um dia delicioso, né? Foi bom demais, que legal. Uma oportunidade que a gente tem, né, de estar com a família, de poder usufruir um pouquinho, né? O feriado é sempre bom.
Eu tô voltando das minhas férias amanhã, então assim, já tô me preparando para isso. Então, meninas, para quem não me conhece, eu acho que vale essa apresentaçãozinha básica. Eu sou assistente social de formação, trabalho na área da saúde e sou mentora para mulheres. É uma experiência assim que eu tenho tido, apesar de sempre atender famílias, né, desde a minha formação, mais de 30 anos que eu sou formada, a gente acaba atendendo famílias, mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência, né? Como assistente social eu sempre atuo nessa área, né? Mas de uns 3 anos pra cá, esse trabalho tem sido um pouco mais intensificado, né? Com as mentorias. É uma técnica que eu desenvolvi a partir dos meus estudos, a partir daquilo que eu analiso, né? Que as mulheres trazem pra mim, as suas histórias, suas dores, suas dificuldades, suas alegrias também, né? Suas conquistas. E a gente, ao analisar tudo isso e aprofundar um pouco mais os estudos e também na minha experiência de vida, né? Eu sou uma mulher 5.7, então eu já tenho uma certa vivência, tenho meus filhos, né? Já maiores de idade, um de 18 e um de 19. Então, assim, isso me permite, me deixa tranquila. O Edson entrando aqui, seja bem-vindo, querido. Me deixa tranquila em abordar certos temas. Primeiro porque muitas das vezes eu já vivi situações assim, vivo, né, como mulher, nessa luta pela sobrevivência. E outras vezes a gente vê pela experiência de outras mulheres, né? A gente tenta não viver ou sentir a dor da outra pessoa, mas vivenciar ali junto essa dificuldade, né? Às vezes as suas lutas, suas tristezas, suas dores, que sempre traz um aprendizado, né? Quando você realiza uma mentoria, você acaba aprendendo, né? Você ensina, mas você às vezes aprende muito mais, né? Nesse cuidado, nessa atenção, né? A gente faz, na mentoria, a gente faz um acolhimento a essa situação, né? Que no meu caso, a maioria mulheres, né? Mas atendo homens também, porque a gente tem esse olhar do desenvolvimento humano, sabe? Então, a lógica da mentoria é exatamente isso, é o desenvolvimento, é o crescimento pessoal, certo? A Carla entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Então, esse olhar que às vezes as pessoas têm de si é algo bom e algo ruim. Bom quando você olha para suas dores, para suas necessidades e compreende, né? Que às vezes você precisa se esforçar mais, que às vezes você precisa olhar aquilo com mais carinho, que você precisa tomar decisões, né? Frente àquela situação que você está vivendo. Então, esse olhar, ele é positivo. Mas às vezes nós temos também um olhar negativo em relação à nossa própria vida, né? Um olhar pessimista ou um olhar que nos traz paralisação, né? Porque às vezes é uma situação difícil, Ilma, mas é porque você não vive isso. Ok, mas às vezes a pessoa sente uma paralisação frente à situação, frente ao problema, frente à dor, né? É uma situação que às vezes você é algo inesperado, é algo que você não gostaria de estar vivendo, claro, ok, né? Mas às vezes te deixa muito paralisado, te deixa sem ação, sem iniciativa, né? Sem uma positividade àquilo que você gostaria que fosse, àquela situação que você poderia caminhar, seguir em frente de uma forma mais positiva. A Ledi é lá do Mato Grosso, seja bem-vinda, querida. Bom tê-la aqui comigo, né, nesse nosso bate-papo.
Fiquem à vontade, meninas, de compartilhar, de fazer os comentários de vocês, tá? Eu fico muito feliz quando vocês participam, né? Isso enriquece o nosso bate-papo, né? Já que é uma conversa de mulheres. Então, eu fico muito feliz com a participação de vocês. Então, sinta-se à vontade, tá? De trazer algum exemplo, de trazer algo que vocês realmente vivenciam no dia a dia, né? Que o meu objetivo aqui na nossa conversa de mulheres, ela é exatamente isso. De trazer algo que seja prático, que seja vivenciado por nós, né? Não algo só que você vê nos livros, né? Uma teoria distante, né? Isso também faz parte, né? Quando a gente faz a mentoria, quando a gente traz conhecimento, geralmente a gente traz uma teoria junto, agregada, somada à nossa, né? A nossa ação, como ferramenta, né? Da mentoria. Mas no nosso bate-papo, geralmente é algo um pouco mais informal, né? Então tá intrínseca a teoria, mas eu sempre trago exemplos, né, vivências de como a gente, no dia a dia, a gente consegue caminhar, né, enfrentando essas situações, nas nossas vivências, né, nesses desafios que não são nada fáceis, né? Desafios da nossa sobrevivência, desafio na educação dos filhos, desafio nos nossos relacionamentos, sejam eles amorosos, sejam eles de amizade, seja no nosso trabalho, né? A gente tem sempre visto que o trabalho é algo desafiador, né? Também, porque além de ser a nossa sobrevivência, é algo que a gente às vezes passa a maior parte do nosso tempo, do dia, no nosso trabalho. Então o trabalho, ele precisa ser algo também valoroso para nós, ser algo que nos traz alegria, que nos traz prazer, né? Porque senão fica uma coisa muito chata, né? Porque é algo que a gente precisa estar, né? Pela sobrevivência. E às vezes, se não é prazeroso, é algo que nos traz até frustrações, adoecimento, né? A Maressa entrando aqui, seja bem-vinda, querida. A Maressa é colega de trabalho, fico muito feliz de tê-la aqui. E nós estamos aqui no nosso bate-papo, né? De como nós olhamos para nós, como nós nos vimos como mulher, como mãe, né? Você está satisfeita com a sua postura de mãe? Com a sua postura de amiga, de filha, né? Ou você tá deixando a desejar como amiga, né? Como no seu ambiente de trabalho, as pessoas te veem, né? De uma forma, ela é muito chata, ela é uma pessoa difícil de se conviver, né? Meu marido reclama, né? As minhas cunhadas a gente não se relaciona de uma forma muito boa. A minha sogra, né, é uma pessoa chata. Então assim, como as pessoas te veem e como você também se vê, sabe? Eu acho que a gente às vezes precisa fazer essa reflexão. Como eu estou me comportando, né? Como sogra, como irmã, como mãe. Eu sempre trago essa reflexão, em outros momentos a gente já falou sobre isso, mas é algo que a gente precisa olhar, sabe? Porque, como às vezes eu costumo dizer, às vezes a gente fica nesse processo, né, de rotina, de cair na mesmice, no come, bebe, dorme, né? E às vezes a gente não olha, não para olhar um pouco, sabe? Para trazer o espelho para próximo de você e falar, vem cá, como você está agindo? Como você é como ser humano? Como você é como cristão, né? Não sei se a maioria aqui, de repente tem pessoas que não são cristãs, mas eu tô falando assim, né, numa cosmovisão cristã, como você tem sido, né? Com seus valores, com as suas, né, com aquilo que você acredita,
né? Como vizinho, como ser humano, né? Em todas as práticas do dia a dia. Quando você vai ao mercado, como você se relaciona, né, com o moço da portaria do seu prédio, como você se relaciona com as pessoas que trabalham com você, que te servem no dia a dia, a sua faxineira, o lixeiro. Como é a sua relação com essas pessoas? Sabe, é algo assim que às vezes eu paro e avalio um pouco, né? Porque às vezes a gente é assim, é uma pessoa importante, ocupa uma posição de destaque, mas às vezes você tem uma máscara ou uma forma de se apresentar nesses lugares que você, nesses papéis que você desenvolve de uma forma. Mas às vezes as pessoas assim mais próximas de você, ou as pessoas com quem você tem uma relação mais de dia a dia, sabe? Como eu falei, às vezes com essas pessoas que estão próximas de você, né? Com o cara que lava o seu carro, com a caixa do mercado. Como que é a sua relação com essas pessoas? Como você tem se relacionado? Você consegue olhar para essa pessoa, né? Como é a Ilma, né? Na padaria? Como é a Ilma, né? Como uma pessoa que às vezes te tranca, né? No estacionamento, ou te para na sua garagem, né? Como que você reage a certas situações do dia a dia, né? Porque às vezes é fácil a gente, né? Quando você tá nas redes sociais, tá muito legal, que você tem que se mostrar sociável, mas e no dia a dia, né? E na escola, e na faculdade, como é que você se relaciona com as pessoas? Porque às vezes a gente precisa, né? Ai, eu ando muito estressada, ai, eu tô de tolerância zero. Ok. Eu acho que é isso mesmo. Às vezes a gente precisa fazer essa autoanálise, né? De falar, peraí, né? Eu tô de tolerância zero? Ah, Duda, ai amiga, você é maravilhosa. Você é suspeita, Duda. Até porque a gente, como amiga, a gente conversa muito sobre essas coisas, né? De como às vezes as pessoas estão realmente de tolerância zero e assim, de uma forma, vamos dizer assim, intolerantes, né? A certas coisas, a coisas simples da vida, né? Mas que às vezes esse nosso cansaço, essa nossa falta de cuidado com a gente mesmo, né? Com esse distanciamento, muitas vezes, de algo mais sobrenatural, né? Que, como eu disse, numa cosmovisão cristã, você acaba tendo que fazer essa análise, né? De como eu me relaciono com Deus, com o meu próximo, né? Como eu reajo frente às adversidades. Porque às vezes, gente, é tanta coisa, é tanta sobrecarga, e a gente tem falado aqui sobre isso, né? Que às vezes as mulheres se encontram nessa situação de sobrecarga, que elas muitas vezes não têm muita paciência, né? E às vezes a nossa saúde mental, ela também está muito comprometida, né? A Jane entrando aqui, seja bem-vinda, querida. A Jane é do Paraná. Então nós estamos aqui com pessoas de vários estados, né? E eu fico muito grata a vocês de estarem aqui prestigiando o meu trabalho. E fiquem à vontade de conversarem, de trazerem suas experiências. Isso faz sentido para vocês, né? Essa história de você, de às vezes, estar com a tolerância zero e às vezes até descontar nos seus familiares, descontar nas pessoas que, né, estão ali te servindo, e você, né, por esse acúmulo de tarefas, você às vezes não tem um devido tempo, uma devida atenção, ou até uma relação de educação mesmo, né, com as pessoas que te servem.
E isso é muito ruim, isso é muito, como eu vou dizer, deselegante, né? Para uma pessoa que te serve, para uma pessoa que você tem uma relação, às vezes, né, de estar nessa condição, né? De repente você é que paga o salário dessa pessoa, ou você é essa pessoa que de repente naquele momento está exercendo um papel de chefia, um papel de, né, não digo superioridade, mas assim, você está numa condição de exigir de repente da outra pessoa, né? A Ledi, você é muito querida sempre. Obrigada, querida. Você também. Acho você muito, muito especial. E aí, o que acontece? Você, às vezes, por estar ocupando essa posição, não te dá o direito de ser, né, ríspida ou ser indelicada com aquela pessoa que naquele momento está te servindo. Então, eu sempre gosto de trazer esses temas de desenvolvimento humano, porque às vezes a pessoa nem percebe, sabe, que está sendo ofensiva, que está sendo grosseira com outra pessoa. Então, eu gosto de trazer esse alerta, sabe, para que a gente, mesmo exercendo uma posição, uma postura, ou naquele momento de estar numa condição, um degrau a mais, quanto é importante a gente ser gentil com as pessoas, né? Ser educada, ser cortês com as pessoas. Isso faz toda a diferença. Ai, mas eu tô vivendo um momento difícil. Ai, eu, né, perdi pessoas. Ai, eu tô numa situação financeira complicada. Ok, independente da sua dificuldade, mas é importante que você olhe para você, olhe para as suas necessidades, olhe para as questões que você também precisa, sabe, refletir, ajustar, né? Porque muitas vezes a gente precisa fazer ajustes, né, na nossa conduta, na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de olhar para as pessoas, né? Independente se são pessoas boas ou ruins. Mas é porque você não convive com a minha sogra. Minha sogra é uma pessoa muito difícil, a minha cunhada é uma pessoa difícil. Eu entendo e sei como funcionam essas coisas, as relações, né? Mas quando a gente tem amor pelas pessoas, quando a gente tem essa preocupação, esse cuidado, a gente acaba, de uma certa forma, facilitando e fluindo melhor, né, a nossa relação, e fica tudo muito mais leve. Não que você concorde, muitas vezes a gente não concorda, né, com a postura da pessoa, com a forma como a pessoa leva a vida, as escolhas que a pessoa fez, né? Hoje ainda conversava com uma amiga sobre isso. E ela falou, Ilma, eu tive que pedir desculpa pra pessoa, porque em alguns momentos eu fui realmente ríspida, né? E foi muito legal ela me contando a experiência dela de ter que pedir desculpa pra pessoa, né? Perdoar aquela relação e estreitar melhor aquela relação. E a gente tava falando sobre isso, né? Não que a gente concorde, né? Mas que a pessoa consiga seguir a vida dela e você também ficar em paz com relação àquela situação, né? A Duda entrando aqui, seja bem-vinda. 2 Dudas aqui com a gente. Muito bom, muito obrigada por estar aqui assistindo e participando da nossa conversa de mulheres. Vocês são sempre muito bem-vindas. Fico muito feliz com a participação de vocês, tá? E divulguem também para outras amigas, mandem essa nosso bate-papo aqui, tá? Fica também gravado lá no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva lá, deixa o seu like, tá? Para que esses conteúdos cheguem a pessoas que precisam ouvir, né? De repente, no momento aí de você tá procurando algo interessante, né? Eu costumo dizer que a internet, ela tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, né? A gente aprende muito
através de vídeos, de palestras, de bate-papo como esses, que trazem novidades, que trazem caraminholas para nossas reflexões, né? Para a gente se tornar pessoas mais felizes, mais agradáveis a cada dia, né? E principalmente no nosso universo feminino, né? Como a gente precisa dessas reflexões, como a gente precisa evoluir, né? Como pessoa, como mãe, porque quando a gente traz, né, esses aprendizados para nossa vida, quando a gente consegue aplicar, né, essa evolução na nossa vida, o quanto isso é benéfico, né, para a nossa família, para as nossas relações. Eu tenho, né, nas nossas conversas, nas nossas mentorias, como as mulheres relatam isso, né? Ilma, tem sido tão bom para mim, sabe? Mudou a relação familiar, o meu clima na minha casa tem sido melhor, e isso tem facilitado, né, as minhas relações. E é um crescimento, né? É um desenvolvimento emocional. Quando você olha para você e você percebe que de repente você precisa de uma ajuda profissional, né? A gente tem comentado sobre isso aqui. Às vezes a gente precisa, né, de uma consulta médica. Às vezes a gente precisa buscar ajuda para aquela situação que a gente está vivendo, né? Eu sempre tenho falado que na área da saúde, às vezes as mulheres ignoram, né, a questão hormonal, ignora a questão, né, de você estar passando por situações de ansiedade, de preocupação, né, de um choro excessivo, de uma, né, de repente uma depressão que está batendo em você, que você está sem muito sentido na sua vida e você precisa procurar ajuda, né? Às vezes a gente sozinha não dá conta dessas demandas que a vida nos traz, né? E a gente precisa ter esse olhar, precisa olhar e ver a necessidade que eu estou sentindo. De repente você está ganhando muito peso ou perdendo muito peso, né, de uma forma muito rápida. Eu já vi situações de mulheres de perder 10 quilos em uma semana, de uma forma abrupta, né? Sem dieta, sem nada, simplesmente perdeu peso, mas de uma forma muito rápida. E você precisa procurar ajuda para isso, né? Ou então você não consegue perder peso. Esses dias falava com uma amiga e ela comentando sobre isso. Falei, Ilma, eu faço academia, eu não como quase nada e eu não consigo perder peso, né? E isso é preocupante. Isso tem a ver com a nossa saúde, né? A nossa saúde física, emocional, mental, né? Como a gente precisa desse olhar. A Sônia entrando aqui, muito bem-vinda, querida. Tava estranhando você não entrar aqui no nosso bate-papo. A Sônia é sempre assídua. Muito bem-vinda, viu? Fico feliz com a sua participação, por você estar sempre prestigiando o meu trabalho. Eu sempre comento aqui, né? A Sônia é minha colega de profissão e é uma pessoa assim que eu admiro muito e tá sempre aqui trocando experiências. Eu fico muito feliz. Fique à vontade, querida, de participar, de trazer suas contribuições, tá? Nós estamos falando aqui de como nós nos vemos, né? Frente às adversidades da vida, frente àquilo que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia, né? Eu falo que todo início de semana é um teste pra gente, né? Puxa, o que eu tenho pra essa semana? Qual é o desafio, né? A gente lista as continhas para pagar, né? Aquilo que a gente precisa fazer de demanda, que a semana nos traz, né? De desafios, né? Eu costumo sempre assim na segunda-feira dar uma analisada como que vai ser a minha semana, né? Os plantões que eu tenho para fazer, o que eu tenho que comprar, que tá faltando na casa, né? Por mais que a gente faz aquele balanço de uma vez por mês das nossas, né, necessidades da despensa, mas às vezes uma coisinha ou outra que precisa ajustar e naquela semana é o dia, né?
Hoje, por exemplo, deu problema na internet, aí a gente teve que correr atrás. Então, é sempre assim, né? Os desafios que a gente tem. Inclusive, já até comprei meu planner novo de 2024, da minha amiga Paty. Eu sempre observo o trabalho dela, que é feito assim com muito carinho, né? Ela faz um trabalho artesanal nos cadernos, nas agendas, e eu sempre admiro muito o trabalho dela. E esse ano eu quis me dar de presente um planner da Paty, feito por ela, né? E então já chegou aqui nos Correios, vocês até viram aí pelas redes, né? Eu já adquiri e já comecei a anotar minhas coisas que eu tenho, né, para janeiro, as coisas assim que são perenes, né, os aniversários, eu sempre gosto de anotar. Então, já comecei aqui já a fazer o planejamento de 2024, né, já pensando nessa estratégia de, né, o que a gente tem, quando que vai ser as férias, os feriados que terão, né. Sônia aqui, você é uma excelente profissional e eu admiro muito sua família, linda. Sua família linda que você tem. Muito obrigada, querida. Também sou sua fã. Né? Tanto no trabalho profissional, pessoal, familiar, né? Você é um exemplo para mim. Esses dias nós estivemos juntas, recebendo o nosso prêmio de funcionárias destaques da prefeitura, né? Da Secretaria de Saúde. Fico muito feliz em dividir com você esses momentos, né? De uma certa forma, as pessoas valorizam, né? E ficam sempre olhando o nosso trabalho, a forma como a gente tem executado aí as nossas funções, né? E então, assim, receber um prêmio é muito legal. E 2023 foi, assim, bem interessante nesse aspecto, né? Eu recebi essa homenagem aí, a Sônia também, de funcionário de destaque, né, do ano. Mas o principal também foi poder apresentar o meu trabalho. Esse trabalho é com mulheres, lá em Curitiba, né, num evento de saúde mental. E eu pude apresentar um resumo, né, de como tem sido essa experiência de mentoria com mulheres, né, principalmente na atenção básica, que é onde eu comecei, né, na unidade de saúde da família, acolhendo mulheres e trazendo essa experiência, essa ferramenta da mentoria na vida dessas mulheres, no SUS, né, e quanto isso tem tido resultados positivos, né? Então eu pude apresentar como forma de experiência exitosa, né, para que outros profissionais também possam usufruir e aplicar e aprimorar essa técnica, né, como forma de acolhimento, como forma de escuta, de trazer para essas mulheres uma forma de incentivo, né, quando para elas não tem muita esperança, quando elas estão assim no fundo do poço, literalmente, né? Porque já não vê mais saída diante de tantas situações adversas, vulnerabilidades, tristezas, dores. Mas quando a gente acolhe, quando a gente faz um trabalho multiprofissional, né, e consegue trazer ali para elas esperança de vida, trazer ferramentas, trazer junto com elas, né, pensar estratégias e ver que elas não estão sozinhas, que é possível, né, porque a mentoria é isso, né, é você olhar para a sua realidade, mas também olhar para possibilidades, né. Eu não posso isso, eu não posso ter um carro hoje, eu não posso fazer uma faculdade hoje, mas eu posso abrir caminhos, eu posso acreditar, eu posso buscar alternativas, né, que me permita a concretizar meus sonhos, a construir uma nova estrada, né, a reconstruir a minha família, reconstruir a minha vida, que a princípio não teria esperança, mas a partir desse apoio, desse suporte, né, profissional, eu consiga dar passos
né, e ter objetividade na minha vida, de uma forma que eu seja mais feliz, que eu tenha uma qualidade de vida melhor para mim, para minha família, para os meus filhos. Isso é muito importante, né? Então, assim, eu fico muito feliz com esse trabalho e em poder dividir com vocês também essas experiências, né? Esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa de mulheres, para mim é muito prazeroso, porque é um espaço que a gente pode trocar, que a gente pode alcançar mais pessoas, né? Através de uma reflexão, né? Eu tenho sempre feito palestras, tenho feito esse bate-papo, mas às vezes num número mais reduzido de mulheres, né? Mas quando eu venho para a internet me traz assim muita alegria, porque eu não fico limitada, né? A um número reduzido ali de pessoas que estão me assistindo, mas a gente leva essa experiência, leva essas reflexões para mais pessoas, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo meus vídeos do YouTube sendo assistido por tantas pessoas que eu nem conheço, né? De outros estados, de outros países até, né? Que elas me comunicam, eu sou de tal país. Eu vejo lá, né, na minha avaliação, outros países, Portugal, Canadá, que eu tenho a Dina, né, que ela uma amiga minha, que ela sempre divulga o meu trabalho lá também. Sou muito grata, viu, Dina, por você fazer isso. Então, eu fico feliz em ver que outras pessoas, né, estão podendo ouvir isso, participar e fazer bem, trazer entusiasmo, trazer esperança para a pessoa que está tão desanimada, tão desacreditada, né? Frente a tantas circunstâncias, tantas dores e tristezas. Mas eu quero dizer para você que é possível, existe esperança para você, né? E você pode me contactar, você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp, pelo direct, passando uma mensagem, um e-mail. Tá? Eu estou à disposição de poder te ouvir, de poder dividir com você essa história, né? E poder trazer uma esperança para você, né? E saber que é possível e que tem saída sim, por mais difícil que seja a sua tristeza, a sua dor, a sua história. Mas eu tenho ajudado centenas de mulheres. E como é gratificante ver o resultado, ver o sorriso no rosto dessas mulheres que estavam de uma forma opaca, né? Sem esperança, né? E hoje ver conseguindo caminhar, conseguindo resolver a sua vida e acreditando, aprendendo, né? Eu tenho mentorandas hoje que querem também fazer esse trabalho com mulheres e eu fico muito feliz, né? Esses dias tenho acompanhado a Patrícia, que é uma mentoranda minha já de uns 3 anos que eu acompanho a história dela. E hoje ela é uma mulher, né, de fibra, que acredita que é possível. E ela fala, Ilma, eu quero ajudar outras mulheres, né, a se tornar borboletas como eu, né? Sair dessa posição de lagarta, a gente tem até uma live sobre isso. Sair dessa condição de lagarta e transformar numa borboleta colorida, alegre, feliz e espalhando também alegria e entusiasmo para outras mulheres, né? Então eu fico feliz da gente poder estar contribuindo com isso, né? E feliz pela coragem dessas mulheres também de fazer esse trabalho, de espalhar alegria e esperança pelo mundo, né? Isso é muito gratificante. E aí, meninas, eu quero agradecer vocês por estar aqui, tá? E gostaria que vocês espalhassem alegria, espalhassem essa confiança de que é possível, né? É possível você continuar na sua caminhada. Hoje minha garganta tá um pouquinho ruim, mas eu queria agradecer a vocês, tá? E convidá-las a participarem desses nossos encontros, que tem sido aqui pelo Instagram, né? E dizer que eu espero vocês e
e fico muito lisonjeada com os comentários de vocês. E participem, né? Façam seus comentários, divulguem, né? E tragam suas experiências também, tá bom? Agradeço muito, fico muito feliz, tá? E desejo a vocês uma boa noite, um bom resto de feriado, tá bom? E seguimos em frente aí na nossa luta. Muito obrigada, fiquem com Deus. Grande beijo.